Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou determinar o zero da função f de x igual a 4x menos 8. Bem, mas o que é o zero da função? O zero da função é o valor do x, quando o y for igual a zero, certo? Quando o y for igual a zero. Ah, mas nessa função aqui a gente não tem o valor do y. Mas temos aqui, ó, f de x. Esse f de x e y é a mesma coisa. Na verdade, o f de x e o y, na verdade, é a imagem. Então, você determinar o zero da função é você achar o valor do x quando a imagem dele for igual a zero. Tá? Então, quando f de x for igual a zero. Então a gente já sabe que para determinar o zero da função, a gente vai pegar o que está antes da igualdade, e fazer igual a zero. Observando a função, concluímos que ela é uma função do primeiro grau ou uma função afim. Ah, mas como é que eu sei isso? Existem algumas maneiras de você conseguir chegar a essa conclusão. Uma das mais fáceis é você observar qual é o expoente do x. Ah, mas o x não tem expoente. Beleza. Quando o x não tem expoente, concluímos que é 1. Certo? Então aqui, ó, é como se o expoente fosse 1. Porque quando temos uma letra e o expoente é 1, a gente não tem a necessidade de escrever ele, mas a gente tem que saber que é 1, beleza? Então já concluímos que a função é do primeiro grau. Outra maneira de você descobrir que essa função é uma função do primeiro grau é você sabendo a forma da função do primeiro grau, que é essa aqui, ó, f de x igual a x mais b. Então essa aqui, ó, é a forma da função do primeiro grau. Lembrando que antes da igualdade aqui você pode ter o y, s de x lá em física, pode ter o v de x também lá em física, né, que é de velocidade, beleza? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente tem que pegar o f de x e colocar igual a zero. Mas quem é o f de x? O valor do f de x é o 4x menos 8. Mas como é que eu sei disso? Olha, se você ler a função, vai estar escrito assim, ó, f de x é igual a 4x menos 8. Então já sabemos que o f de x é 4x menos 8. Então a gente substitui aqui, ó, 4x menos 8. E aí, ó, igual a zero. Feito isso, pegamos uma função do primeiro grau e transformamos em uma equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Pegamos os termos que têm letra e deixamos antes da igualdade. Então, 4x. Não tem mais termos com letra. Colocamos o igual. Vamos agora pegar os termos que não tem letra, ou seja, os números. Primeiro a gente coloca o zero, né? Porque ele já está depois do igual. Só que se a gente colocar o zero aqui, ele não vai influenciar no nosso desenvolvimento da equação. Então eu vou esquecer esse zero, não vou colocar ele aqui. Mas pode, lógico que pode. Certo? Mas eu não vou colocar, porque é o zero. Bem, temos também o menos 8, que é um número. Só que esse número aqui, ó, ele está antes da igualdade. E ele tem que ficar, ó, depois da igualdade. Como ele é negativo, e a gente vai mudar ele de membro, né? Vai sair do primeiro membro e vai para o segundo, a gente vai inverter o sinal dele. Então, menos 8 vai ficar mais 8.
Tem necessidade de você colocar o sinal de mais aqui? Não. Não tem necessidade. Pode colocar? Pode. Beleza? Qual é o nosso objetivo no exercício? Determinar o valor de x. Só que aqui, ó, a gente achou o valor de 4x. Então ainda a gente não resolveu. Para a gente encontrar o valor do x, a gente vai ter que arrumar uma forma de pegar esse 4 e dar um fim nele. Beleza? Como ele está multiplicando, a gente usa a operação inversa, passando ele para o outro lado e dividindo. Só que existe uma outra maneira mais rápida de fazer, que é o seguinte, ó. Como esse 4 ele está aqui, ele está multiplicando o x, eu vou colocar ele aqui embaixo e também aqui embaixo. Por que que você tem que colocar aqui e aqui? Porque quando você trabalha com uma igualdade, o que você fizer antes da igualdade, você também tem que fazer depois da igualdade. Beleza? Então aqui, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. 1x é a mesma coisa que x, que é exatamente o que eu preciso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplificar esse 4 com esse 4, certo? E vai sobrar o x, porque não tem necessidade de você colocar o 1 aqui. E do outro lado eu vou dividir, ó. 8 dividido por 4 vai dar 2, né? Primeiro a gente faz o sinal, mais e mais dá mais, não precisa. Fazendo a divisão, o valor do x é igual a 2. Então esse 2 vai ser o zero da função f de x igual a 4x menos 8. Muito obrigado.